Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui mais um dia para aprender da palavra do Senhor. Eu espero que todos estejam bem. Meus irmãos, nós estamos passando por um período de grande tribulação a nível mundial, isso é fato. E também é desanimador assistirmos aos jornais e lermos as notícias sobre o momento em que nós temos vivido. E com toda essa difícil realidade dos últimos dias, que traz uma mistura de sentimentos para o nosso coração, como o medo, a ansiedade e o desânimo, muitas vezes nós perdemos o foco sobre os reais motivos pelos quais nós devemos adorar ao Senhor. Bom, o povo de Deus é convocado para adorá-lo independente das circunstâncias ou dos desafios enfrentados por ele. Mas a chamada do Senhor, a adoração sincera e profunda, ela deve acontecer por quem o Senhor é e pelo que ele oferece ao seu povo. E pensando sobre isso, eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje o Salmo 98. O Salmo 98 ele tem uma estrutura muito parecida com a do Salmo 96. E ambos os salmos, tanto o Salmo 96 quanto o Salmo 98, eles descrevem a majestade, a glória e a justiça de Deus. Esse salmo é um canto da adoração ao Senhor, é um salmo que mostra a realeza do Senhor e que provavelmente ele tenha sido escrito na volta do exílio. E eu, nesse momento, convido você a acompanhar a leitura desse salmo na sua Bíblia, Salmo 98, que diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Nesse momento nós vamos orar, pedindo ao Senhor que fale no nosso coração e que nós possamos entender o verdadeiro e real significado da adoração ao Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo sabedoria do Senhor, ó Deus, para ouvir a mensagem da parte do Senhor, para que nós possamos ser edificados e altamente confrontados pela Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, fale o nosso coração, ó Pai, que nós possamos entender o real significado da chamada adoração ao Senhor. Essa é a oração que te fazemos, no nome santo e precioso do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele nos mostra os motivos da adoração ao Senhor. A verdade é que o povo é convocado pelo Senhor para adorá-lo pela salvação que vem dele. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto, ela está nos versos de 1 a 3, que fala sobre a salvação. Deus ele revela a sua justiça aos olhos dos pagãos e ele faz notória a sua salvação. A expressão cantai um cântico novo, ou como está aqui na minha Bíblia, na minha versão aqui, cantem ao Senhor um novo cântico, ela aponta que nós devemos dar ao Senhor não um louvor de forma simples, como nós costumeiramente fazemos, mas nós devemos louvá-lo de forma extraordinária.
porque Deus manifestou a sua salvação de uma forma ímpar, de uma maneira incomparável, de uma maneira tão particular, impressionante, que nenhuma criatura conseguiria tal feito por suas próprias forças ou entendimento. Ou seja, nenhum de nós conseguiríamos a salvação pelo que nós sabemos ou pela nossa própria força. Deus, ele conquistou a salvação com a sua mão direita e com o seu braço forte. E isso significa que não teve nenhum tipo de interferência humana. No livro do profeta Isaías, nós podemos encontrar o seguinte relato: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houve um intercessor. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. Isaías capítulo 59, verso 16. Meus irmãos, Deus, ele se opõe aos meios ordinários. Essa salvação, essa vitória é totalmente sobrenatural. É uma ação realizada exclusivamente pelo Senhor. O Senhor, ele age de modo muito particular a respeito da salvação, e a sua forma de agir é a que mais lhe agrada. As vitórias alcançaram a mão direita do Senhor, assim diz o texto que nós lemos. Ou seja, o Senhor, ele preparou os meios para que o fim fosse a nossa salvação através de um Redentor. O nosso Redentor superou todas as dificuldades que estavam em nosso caminho, atrapalhando a nossa redenção. Ou seja, aqui nós encontramos uma primeira grande verdade, que é uma menção clara ao Messias, o nosso Redentor Jesus. E nós temos o primeiro motivo para louvarmos ao Senhor. E Ele nos convida a adorá-lo pela salvação que nós temos nele. A salvação que Ele mesmo, o próprio Deus Criador, preparou para nós, o seu povo. Mas há também uma segunda grande verdade nesse texto que fala sobre a majestade do Senhor, que está nos versos de número 4 a 6, e diz assim: olha, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música, ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, e com cornetas e ao som de trombeta, exultem diante do Senhor, o Rei. Aqui nós podemos ver a majestade. Então, o povo é convocado pelo Senhor para adorá-lo por causa da sua majestade também, porque o Senhor é Rei sobre todas as coisas, sobre toda a terra. E aqui nós podemos encontrar um relato sobre o reino messiânico, que é uma fonte de alegria e louvor para o povo de Deus. Esse canto jubiloso que vai dos versos de 4 até o verso 6 fala do grito de louvor espontâneo, como se fosse aquele grito que saúda a entrada triunfal de um rei ou em um momento de vitória da vida do povo. É uma alegria das maiores boas-vindas que é dada ao Rei sobre todos os reis, o Deus de Israel. O nosso canto ao Senhor, ele deve ser sublime, mas ele também precisa ser um louvor reverente, mas ao mesmo tempo com uma grande intensidade. Nós somos convocados a mais intensa adoração ao Senhor por causa dos feitos dele para conosco, por causa da sua majestade. Nós somos o seu povo, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então Deus, ele nos convoca a adorá-lo também pelo fato da sua realeza. Nós somos convocados a mais intensa adoração, não somente com a nossa voz, mas com todos os tipos de instrumento. Aqui a referência aos instrumentos musicais é uma indicação prática daquele período também. Os instrumentos musicais, eles estão entre aqueles que anunciavam alguma ocasião especial
ou a entrada de algum rei de forma grandiosa e de forma especial. Os salmos que nós conhecemos e recitamos nos dias de hoje, eles são um grande ensaio à presença do Senhor. E a presença do Senhor entre nós, os verdadeiros adoradores, é o prelúdio da segunda vinda do Senhor Jesus para o mundo. Por esse motivo, nós devemos louvar ao Senhor, uma vez que Ele é o Senhor sobre todas as coisas e o Rei de toda a terra. É por isso que o Senhor nos convida a adorá-lo. Mas há uma terceira e uma última grande verdade que nos salta aos olhos nesse texto, que é sobre o fato de porque o Senhor nos convoca como um povo para adorá-lo, que vai dos versos 7 ao verso de número 9, que trata da justiça do Senhor. Diz assim o texto: olha, ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes, batam palmas os rios, e junto cantem de alegria os montes, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O povo também é convocado pelo Senhor para adorá-lo por causa da sua justiça. No Senhor, Deus há uma verdadeira justiça. Deus é justo. Os seus atos e os seus feitos são justos. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor também nos convida a adorá-lo exatamente por causa da sua justiça. O Senhor também convida o restante da criação para se juntar à alegria dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. O verso 8, ele contém uma expressão dizendo assim, olha, batam palmas os rios. Essa expressão, ela está descrevendo assim o som das ondas quando batem nas pedras, quando elas quebram nas pedras. E nós podemos encontrar algo muito parecido lá em Isaías, no capítulo 55, verso 12, que diz assim, olha, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Essa passagem também, ela transmite e reafirma uma lição que está lá no livro de Romanos, lá no capítulo 8, verso 19, fazendo uma declaração à grande expectativa da natureza, que diz assim, olha, Romanos 8, verso 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui, meus irmãos, fica muito claro para nós que a natureza ainda não é plena até o Senhor dela, o verdadeiro homem ser revelado com a justiça do Redentor, como a justiça do Redentor, melhormente dizendo. Independente do momento que temos passado, independente da crise que nós temos enfrentado nos últimos dias, seja ela esse coronavírus, seja ela a falta do emprego, seja ela uma dificuldade financeira ou qualquer outra enfermidade que nós temos passado, nós não precisamos, nós não devemos olhar para a circunstância, nós não podemos nos esquecer que nós somos convocados por Deus para adorá-lo, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é rei, a salvação vem através dEle, e nós somos convocados por Deus para adorá-lo de forma grandiosa, porque Ele nos convida à real adoração por todos os méritos que estão nele. E olha só que coisa maravilhosa, a Escritura Sagrada nos mostra esses reais motivos para essa verdadeira adoração a Deus. Então nós sabemos por que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus porque a salvação vem dele, nós adoramos a Deus porque Ele é rei sobre todas as coisas, porque Ele reina sobre todas as coisas, e nós somos convidados, convocados a adorar a Deus porque Ele é justo.
Sendo assim, nós podemos concluir que nós somos convocados a adorar ao Senhor pelo fato da salvação vir exclusivamente dele, por ele ser soberano sobre todas as coisas, pela sua realeza sobre todas as coisas e pelo fato dele ser justo, da sua justiça ser aplicada a todos os homens. Que Deus o abençoe grandemente, que essa palavra possa frutificar no seu coração, que você possa encontrar no Senhor o verdadeiro motivo da adoração, que você possa, através da palavra do Senhor, entender esse real motivo de adorá-lo e querer, desejar adorá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque o Senhor, ele tem convocado o seu povo à adoração e ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu quero orar com você mais uma vez, pedindo ao Senhor e rogando ao Senhor que ele te abençoe para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ver ouvir a exposição da Tua Palavra, Deus, nessa manhã. Nós vimos, ó Deus, 3 grandes lições que o Salmo 98 traz ao nosso coração, que é a sua salvação que vem do Senhor, que é a sua majestade, ó Deus, que o Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todos os povos, e que a justiça vem do Senhor, que o Senhor é um Deus justo, um Deus reto, um Deus santo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor que ajude os meus irmãos, ó Deus, a entender, ó Deus, essa sua mensagem nesta manhã, que eles possam adorá-lo, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai, que eles não olhem para as circunstâncias, ó Deus, do mundo, das circunstâncias atuais, mas que eles olhem, ó Deus, firmemente para o Senhor, que eles possam, ó Deus, adorá-lo, ó Deus, de forma sincera, de forma genuína, ó Deus, porque o Senhor nos convoca a adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que você tenha um bom domingo na presença do nosso Salvador. Um grande abraço.